O Senhor sempre nos dá a oportunidade de nos encontrarmos com Ele. O encontro com Jesus está na presença de Jesus. Hoje, ele viu de longe um homem que era cego e se aproximou daquele homem cego, cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou nos olhos daquele homem. Ele disse: vai agora se lavar na piscina de Siloé. Aquele cego foi lá, lavou e voltou enxergando. E voltou, meus irmãos e minhas irmãs, não mais como alguém que vive na escuridão, mas voltou cheio da luz. É muito interessante, porque nós temos uma preocupação muito grande, claro, e é certa, com os nossos olhos de carne, com aquilo que nós podemos enxergar, as coisas materiais, a obra criada por Deus nosso Senhor. Mas hoje no Evangelho nós podemos observar nosso Senhor transformando a vida de alguém e dando a graça de que ele enxergasse não somente as coisas materiais, mas tivesse a graça de olhar com o olhar da fé. É muito interessante e muito triste às vezes, porque nós sabemos que tem gente que enxerga com o olhar da carne, tem os olhos bons, a vista boa, mas não tem um olhar espiritual das coisas. A gente sabe que muitas pessoas, infelizmente, são cegas espiritualmente, não enxergam o valor das coisas de Deus, não enxergam a salvação de Deus, não enxergam o poder de Deus. O poder de Deus é invisível, mas age no nosso meio. Quantas pessoas você pode conhecer passam mais de ano sem pisar na igreja? Alguém que passa mais de um ano sem pisar na casa de Deus é porque não vê, não enxerga o valor de estar na casa de Deus. Quantas pessoas, talvez você conheça, infelizmente, passam mais de um ano sem receber o sacramento da confissão, o sacramento do perdão dos pecados. Pessoas impregnadas pelo pecado, amarradas pelo pecado. Alguém que passa mais de um ano sem buscar o sacramento da confissão pode ter os olhos da carne maravilhosos, mas é cego espiritualmente. Não enxerga a gravidade, não enxerga o mal, não enxerga o prejuízo que o pecado faz na vida dela. Alguém que vive sem comungar, sem ter essa proximidade, essa intimidade com Jesus Eucarística. Enxerga, às vezes os olhos enxergam tudo, veem tudo, mas não enxerga aquilo que é essencial. Receber o corpo de Jesus, estar com Jesus no coração. Os olhos da carne, meus irmãos e minhas irmãs, hoje em dia são capazes de serem materialistas e de fazerem as pessoas ficarem materialistas também. Só creem naquilo que podem ver. Vejam o que aconteceu com o cego no Evangelho. Ele acreditou sem ver. Jesus se encontrou com ele. Ele era cego, não fez nenhum pedido a Jesus. Ele apenas cuspiu no chão, fez lama ali com aquela saliva e passou nos olhos dele. Jesus deu uma ordem: vá se lavar na piscina de Siloé. Se ele não tivesse acreditado nas palavras de Jesus, eu passei a minha vida toda cego, eu nunca enxerguei na vida, não é barro com cuspe que vai me fazer enxergar não, eu não vou não, e eu sou acostumado a tomar banho aqui nessa piscina todo dia, nunca aconteceu nada, por que eu vou hoje? Mas aconteceu algo de extraordinário, algo de bonito, que não acontece no coração de muita gente. Ele acreditou nas palavras de Jesus e, como consequência da fé, da confiança nas palavras de Jesus, ele tomou a atitude, ele foi obedecer Jesus. O grande sinal de que nós cremos é a obediência. O desobediente à palavra de Deus, o desobediente à palavra da igreja, à doutrina da igreja, não crê, não confia.
Então nós devemos pedir a nosso Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, a graça de crer e, como consequência do nosso crer, a graça de obedecer. Obedecer ao Evangelho. Todos os dias nós temos a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, obedecer a doutrina da igreja, os mandamentos, os sacramentos. Tudo que nosso Senhor deixou não é para o nosso mal, é para nos tirar da cegueira, é para nos tirar das trevas. Deus não quer que nós vivamos nas trevas, que nós vivamos na escuridão. Mas tem muita gente que, por incredulidade, toma a decisão, toma a atitude de viver na escuridão, de viver distante de Jesus. Não é a escuridão dessa luz aqui que está nos iluminando agora, é a escuridão, as trevas do pecado, que é o pior tipo de escuridão que a pessoa pode passar, a escuridão do pecado. Peçamos, meus irmãos e minhas irmãs, a graça de sempre estar conduzido pela luz de Cristo. Padre, mas eu estou no pecado, eu me acho tão fraco. Meu irmão, minha irmã, todos nós somos pecadores, todos nós fomos infelizmente feridos por essa marca horrível, desgraçada do pecado. Mas Deus, nosso Pai, enviou o seu Filho Jesus para nos salvar. E pela graça do batismo, nós já fomos libertos do pecado. A graça de Deus nos impulsiona a querer viver conduzido pela luz, a querer viver debaixo da luz. A decisão é sua. Hoje, pelo Evangelho proclamado, pelo ensinamento de hoje, tome a decisão de não viver mais nas trevas. Tome a decisão de não viver mais intrigado com ninguém, de não viver falando mal dos outros, de não viver fofocando, de não viver prejudicando a vida dos outros. Tome a decisão de não viver mais devendo às pessoas, de não viver mais sem se confessar, sem comungar, sem rezar. Tome a decisão de viver conduzido pela luz. Essa é a vontade de Deus. Basta agora você tomar a sua decisão.